Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Jesus estava no princípio. Todas as coisas que existem, vemos que foram criadas pelas suas mãos. Quando Deus manifestou a sua palavra para começar a fazer a criação, Jesus era manifesto. Quando Deus falava, Jesus executava a sua voz. E ali estava Cristo em toda a voz de Deus. Era Jesus que executava o seu mandado. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E a palavra de Deus diz que no livro de João, ainda capítulo 3, houve um homem que chamava Nicodemos. Esse foi ter noite com Jesus e disse: Mestre, eu sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus olha para Nicodemos e diz: necessário, Nicodemos, é que tu nasça de novo. A resposta de Jesus para Nicodemos foi: nascer de novo. Necessário é que você nasça de novo. Nicodemos diz: como pode um homem velho nascer de novo? Como pode um homem velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus disse: necessário nascer da água, necessário é nascer do Espírito. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele não era revelado como ele foi revelado por Jesus no Novo Testamento. Jesus revela agora o Espírito a Nicodemos, dizendo: necessário, Nicodemos, é que tu nasça de novo. Nicodemos era o mestre de Israel. Nicodemos era o doutor da lei de Israel. Nicodemos conhecia as Escrituras, conhecia as leis, conhecia as profecias, os salmos. Nicodemos conhecia os provérbios, mas ele não conhecia o Espírito Santo. Ele era conhecedor da lei, conhecedor das Escrituras, mas não tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus. E Jesus apresenta o Espírito Santo a Nicodemos, dizendo: necessário é você nascer de novo. Apresentando o Espírito ao Nicodemos, porque a Bíblia diz que a letra ela mata, mas o Espírito é que dá vida. O homem que conhece só a letra, ele está morto, mas quando ele conhece o Espírito Santo, ele encontra a vida. O homem que lê a Bíblia e não enxerga Jesus nela, ele continua morto, mas em todas as letras ele vê a Cristo, ele está vivo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em todas as páginas que nós abrimos essa Bíblia, nós encontramos Cristo nela. Em todas as letras, Cristo está nela. A palavra só tem sentido para nós se nós enxergar Cristo nas Escrituras. Se nós não enxergar Cristo nas Escrituras, não tem valor para nós, porque o que dá vida é Cristo. Quando nós enxergamos Cristo nas Escrituras, Nicodemos era conhecedor da lei, mas não conhecia Jesus Cristo, não conhecia o Espírito Santo. Ele não conhecia o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o poder de Deus para sempre. E então Nicodemos recebe a palavra de Deus, dizendo que era para que ele nascesse de novo. E ele diz: não entende, mas Jesus está falando na linguagem do Espírito. Quando o Espírito Santo está falando, só podemos compreender se nós tivermos no Espírito. Se nós não tivermos no Espírito, nós não conseguimos compreender a linguagem do Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo ele tem a sua linguagem, como o brasileiro tem, como os americanos têm, o chinês tem. Cada um entende a sua linguagem. E aquele que é nascido do Espírito entende a linguagem do Espírito de Deus. Lá eu couro e a sua ideia, lá eu maio a terra e a sua negrai. Só os que estão ligados
sintonizado em Deus, compreende a palavra do Espírito. E Deus, Sadagaia Súbia, se comunica com seus filhos pela linguagem do Espírito. Jesus vai dizer a Nicodemos, aquele que é nascido da carne, ele é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, ele é o Espírito. Aquele que é nascido da carne se comporta como um carnal, mas aquele que é nascido do Espírito, ele se comporta como um Espírito. Aiadoria, subnegaia, sebinegaia. E vemos um homem que tinha conhecimento das letras, mas estava morto, porque a própria letra tinha lhe matado, porque não tinha encontrado o Espírito Santo nas Escrituras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nicodemos está morto, mas Jesus está apresentando para ele um novo nascimento. Necessário é nascer de novo, porque o vento sopra aonde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Todos são assim, os que são nascidos do Espírito. Já não vive mais ele próprio, mas é o Espírito que leva. Não tem mais a sua vontade, mas a vontade é do Espírito. Ele leva pelo Espírito, ele é trazido pelo Espírito. Lá eu coria dele, lá eu coria dúvia, subia de graça. Lá eu coria de gai. Louvado seja o nome santo do Senhor para sempre. Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: não vos conformei com esse mundo, mas transformai o vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo que é necessário ter a mente transformada, não se conformando com esse mundo. Uma mente transformada, mas só pode ter uma mente transformada se haver um novo nascimento. Ninguém pode ter uma compreensão se ele primeiro não nascer de novo, porque o homem carnal, ele pensa como a sua mente carnal, mas o homem espiritual, ele pensa com a mente do Espírito. Chodeio cóbia, lerionde queria subinaia. E o apóstolo Paulo vai dizer que necessário é que o homem transforme a sua mente, para aí ele entenda a vontade de Deus. E ele apresenta 3 vontades para a sua igreja. A primeira vontade é a boa, a segunda vontade é agradável, a terceira vontade é a perfeita vontade. E nós temos que estar incluídos debaixo de uma dessas 3 vontades de Deus: a boa, a agradável ou a perfeita vontade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E ele disse: precisa ter a mente transformada. Uma mente transformada para compreender as coisas do Espírito. Enquanto a mente não for transformada, não podemos entender as coisas do Espírito. Jesus disse que o homem velho não suporta o vinho novo, e nem o tecido velho suporta o tecido novo. Ambos vão se romper, porque o vinho novo estoura o odre velho, e o tecido novo estoura o tecido velho. A glória que Deus tem para derramar sobre a sua igreja é grande para quem tem uma mente velha, para quem tem uma mente antiga, sem a compreensão do Espírito Santo de Deus. Ele ama cumbia, cumbia negaia, ele panto cheio, cumbia, ele ama cumbia negaia, rompia neve a séria, o igreja escuderegueu, neve a súbia, negaia, séria. Mas o mistério está aqui. O mistério está aqui revelado. Pois João, no capítulo 1, versículo 10, está escrito da seguinte forma: está escrito: veio para o que era os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam,
aos quais creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem do varão. O mistério está aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os que não nasceram do sangue, os que não nasceram da carne, e os que não nasceram da vontade do pai e da mãe. João, com a revelação do Espírito, está tirando fora o sangue, a carne e a vontade do varão para gerar o homem. Ele está dizendo: os que nascem do Espírito é da vontade de Deus, não é pelo sangue, e não é pela carne, e não é pela vontade do pai nem da mãe. Ele está revelando os que são nascidos da natureza de Adão, do sangue, da carne e da vontade do pai e da mãe, são os que carregam a natureza de Adão. Mas a natureza de Adão é caída, a natureza de Adão é pecaminosa. Os que possuem a natureza de Adão, eles não têm domínio sobre si. Eles estão sobre uma natureza que tem poder sobre o seu espírito. Por isso, eles estão vivendo no sangue e na carne e na vontade do pai e da mãe. E João tira o sangue, ele tira a vontade da carne e a vontade do pai e da mãe, para que haja um novo nascimento. Os que não nasceram do sangue nem da carne e nem da vontade do varão, mas os que nasceram de Deus, os que nasceram do Espírito Santo de Deus. É que Jesus apresentou para Nicodemos: necessário é que tu nasça de novo do Espírito. Damos jogas palmas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele está revelando a natureza de Adão, a natureza pecaminosa, qual mesmo o próprio Paulo vai revelar por parábola a natureza de um homem pecador, de um homem que não tem domínio sobre si. Ele vai dizer: miserável homem que sou, quando eu quero fazer o bem, o mal já estou fazendo. Você acha que Paulo tinha natureza pecaminosa? Ele está falando por parábola alguém que leva a natureza de Adão, que não tem domínio sobre si, mas ele era nascido do Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. A mesma coisa que Pedro disse, que não há ninguém que não tenha pecado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Pedro está revelando a natureza de Adão, ele está revelando a natureza de um homem que não tem domínio sobre ele. Mas ele revela agora os que nasceram do Espírito. Os que nasceram do Espírito são o Espírito. O que nasceram do Espírito possui a natureza do Espírito de Deus. Os que nasceram do Espírito carregam a natureza do Espírito Santo. Quem é filho do Espírito é o Espírito. Quem é filho do Santo é santo. E quem é filho do Espírito Santo também é o Espírito e também é santo. A natureza do Espírito não é mais a natureza de Adão, que nem o homem consegue se controlar quando ele quer fazer o bem. O mal ele já está cometendo. Mas os que levam a natureza do Espírito Santo, os que nasceram de novo. Eu trago aqui 7 atributos de Deus que revela a natureza do Espírito Santo. O primeiro atributo de Deus que revela a natureza do Espírito Santo é a santidade. Segundo é a verdade. Terceiro é o amor. O quarto é a justiça. O quinto é a misericórdia. O sexto é a luz. E o sétimo é o fogo. São as naturezas do Espírito Santo. E todos
todos que nasceram dele têm que levar essa natureza dentro dele. Daí eu subirei, eu dou e deve a série candaia. Não mais de Adão, mas agora do Espírito. Santidade é a natureza do Espírito Santo. E a Bíblia diz que para que nós possamos ver Deus, nós precisamos ser santos. Jesus deu a ordem dizendo que para nós ser santo assim como Ele é santo. Ele está ordenando que nós leve a sua própria natureza. É a natureza de Deus, é a santidade. Deus é santo. E quer que a sua igreja seja santo para ver o seu rosto. Sem santidade, ninguém verá o seu rosto. Sem santidade, ninguém verá o seu rosto. Sem santidade, ninguém verá a Ele. Sem santidade, ninguém entrará nos portões da cidade da Nova Jerusalém. Sem santidade, ninguém verá. Sem santidade, ninguém chegará lá. Bendito seja o nome do Senhor. A natureza do Espírito é a santidade. A natureza do Espírito segundo é a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Ele se manifestou ao mundo como o Espírito da verdade e requer que aquele que possui a sua natureza seja verdadeiro e na sua boca não existe engano e nem mentira. Loidou e a sibineia, mas o engano e a mentira é natureza do diabo. Deteve a sibineia, laituri com, levantaia, liga, a subinegaia, etc. A verdade, mesmo que a verdade o mate, morra pela verdade, porque é a natureza do Espírito. Daicória deve andai, luriondou e a síbio cória delai. Terceiro, a natureza do Espírito Santo é o amor. Deus é amor, isso. Laidória Selinaia, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou a palavra, o verbo, o seu Filho unigênito, para dar vida, para me resgatar, para te resgatar. E só temos valor a isso quando compreendemos a dívida que nós tínhamos, que ouro nem prata, nem esta terra poderia pagar a nossa dívida, mas Ele pagou, e por isso somos gratos. A toda a cruz era a dívida que Ele estava pagando, para que nós hoje tivéssemos direito de ser filho, nascido do seu Espírito. Quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Ele não veio da natureza de Adão, por isso a terra não podia comer a sua carne. Ele não tinha pecado, na sua boca não achou o engano. O primeiro dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como dizer, eu amo Deus, mas eu não estou vendo Deus, é fácil amar a Deus sem ver. Então ele coloca outro: ame o seu próximo como a si mesmo, porque o teu próximo tu está vendo. E o teu próximo é a minha imagem. Olha para o teu próximo e você pode me enxergar, porque eu fiz ele a minha imagem e a minha semelhança. Louvado seja o nome santo do Senhor. A natureza do Espírito Santo é o amor. Aquele que não ama jamais tem parte com o Espírito Santo. Aquele que não ama jamais entrará no gozo do seu amor. Lá eu subirei
O amor, a Bíblia diz que ele é o vínculo da perfeição. O amor, ele vincula com a perfeição. Quem ama está pertinho de ser perfeito. O anel duro e anel a fé. O anel duro e anel a fé. Tem gente que está procurando cumprir todos os mandamentos, mas Jesus disse: ame, 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 porque o amor é maior. Aneia, subineia, alagaia, subinegaia, seminagaia, alaia, subinai. Ninguém vai cumprir todos os mandamentos se primeiro não amar. Alabaia, subinegaia. Terceiro, amor. Quarto, a justiça é a natureza do Espírito Santo. Laibanaia, subineia. Justiça. Justiça é o equilíbrio. É o equilíbrio do mundo. Não dos pesos, não das medidas. Justiça é o equilíbrio que coloca o mundo em ordem. Lá é a subineia. Não tire o que não lhe pertence. Não tire o que não lhe pertence. Não tire o suor do seu próximo. Não se aproveite daquilo que não te pertence, para que você seja justo diante dos homens e diante de Deus. Este é o caminho da justiça. Mas para que nós hoje sejamos justos, não é pelos nossos méritos, não é porque nós fizemos algo para merecer. Nós somos justos porque Cristo nos justificou na cruz do Calvário. Ele nos justificou na cruz e nos fez justos pelo seu sangue. Somos justos por Jesus. Louvado seja o nome do Eterno. Bendito seja o nome do Santo Senhor. O quinto, a natureza do Espírito Santo, misericórdia. A palavra de Deus diz que a misericórdia está diante do rosto de Deus. Para onde ele olha, a misericórdia dele o segue. E Deus é misericordioso. E essa misericórdia dura para sempre. Misericórdia. Misericórdia significa dando Deus mais uma chance. Dando Deus mais uma oportunidade. Isso é misericórdia. Quando o homem merece morrer, a misericórdia se manifesta dizendo: darei mais uma chance a ele, darei mais uma oportunidade a ela. Quantas vezes a morte amocelada, quantas vezes acabou a sepultura, mas ele deu mais uma chance, mais uma oportunidade. É a natureza do Espírito, e todos aqueles que já são nascidos do Espírito possuem a misericórdia. Aqueles que não usam de misericórdia e vão queimar no dia do juízo. Mas Jesus disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A sexta é a luz. A luz. O Espírito Santo é luz. E a natureza do Espírito é luz. Aquele que clareia todos os homens que vêm ao mundo. Aí negou-me a subnegaia. A luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue nunca andará em trevas, mas terás a luz da vida. Terás a luz da vida. Terás a luz da vida. O Espírito da luz. O Espírito da luz. O nosso Espírito é iluminado. O nosso Espírito é iluminado. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que nós somos a lâmpada de Deus. Nós somos a lâmpada de Deus nessa terra. Jesus disse: vocês são também a luz do mundo. Vocês são a luz desse mundo. A natureza do Espírito, nascido do Espírito, também é a luz deste mundo. A luz não foi feita para estar oculta. A luz não foi feita para estar debaixo de uma mesa. A luz foi feita para estar em lugares altos, clareando
a natureza do Espírito. O sétimo é o fogo. Lá em Queridória Suvenaia, a natureza do Espírito é fogo. É fogo. Ele é o fogo que consome. Ele é o fogo consumidor. Lá em a Suveneia, Ele é as labaredas eternas. E Ele diz para mim e para você: deixe o fogo aceso, porque o fogo arderá continuamente. Ele não pode se apagar. Todos que possuem a minha natureza, diz o Espírito, o fogo arde e não se apaga. Daí Dorobio sube de Gaia, sede Gaia. No dia do Pentecoste, todos olhavam um para os outros e via línguas como labareda de fogo saindo das suas bocas. O Espírito do fogo desceu ali para se cumprir o que disse João Batista: eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele vai mergulhar você no rio do fogo. Lá em Queridória, Neva, Súbia, ele vai batizar com fogo. Ele vai batizar com fogo. Revestido do fogo. Revestido do fogo. Isso que eu estou falando, essa é a natureza do Espírito que eu estou falando. Não é física e você não pode ver com o olho, mas o demônio, ele vê tudo isso que eu estou falando aqui. Lá em Dória, lá em Cômbia, Súbia, o diabo sabe e conhece. Os que são nascidos do Espírito levam a natureza do Espírito, Filho de Deus. Lá em a Súbia de Gaia, de Camandorou, Siriguinho, sobe na Laia. Louvado seja o nome santo do Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Eterno. João, ele está revelando o verbo. Ele está revelando o verbo vivo, que era palavra escrita, mas agora não é mais a lei escrita na pedra e nem no papel. Agora o verbo, a letra, está andando no meio do povo de Israel. O profeta dizia, Laramaço de Cômbia da Gaia, ele recebia uma profecia de Deus e passava. E Jesus dizia: eis que eu te digo, la mandereia subedegaia seminaia, la manto de Cômbia subedegaia, porque é a própria palavra que estava dizendo: eis, na verdade, eis que eu te digo. A palavra viva estava ali. João, ele revela coisas profundas, a qual os outros evangelhos não revela, porque João, ele tinha uma intimidade grande com Cristo, por isso o Espírito lhe revelava coisas tremendas. Lá na área subideia, sede na Gaia, e ele revela o verbo do princípio. João está apontando para o princípio. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. Ele estava lá no princípio. Jesus visto agora Israel fisicamente, mas ele já existia no princípio. Deus falava, Jesus manifestava e executava a ordem do Pai. Jesus é a voz de Deus. De Caia teve a sube de Gaia, gloriou de Pai de Gabidaia. João recebeu a revelação do Apocalipse. Também Moisés recebeu a revelação de Gênesis. E olhando para Gênesis e Apocalipse, nós vemos que os dois têm uma revelação idêntica. João recebe a revelação das coisas que hão de acontecer. Moisés recebe uma revelação das coisas que milhares de anos já tinham acontecido. Lá em Colha de Caia, Sebe, Daia. E quando Moisés recebe a revelação de Deus do princípio, ele olha e vê que tudo não tinha nada. Estava tudo vazio. Não existia céu, não existia terra. E ele começa a escrever o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus. E vemos atrás disso que não existia nada.
como a força das águias, para atravessar as tempestades. Aquele que espera no meu nome, eu lhe darei força para andar e não se fadigar, para correr e não se cansar. Aquele que espera no meu nome, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque procure na minha natureza, diz o Senhor, alaia sube de grande pairo em terra. Aí está Deus. Eu estou engrandecendo aqui a grandeza do Onipotente. Ele era antes do céu existir, ele era antes da terra existir. Glória de glória, lepodômia quebra, luriospina lomanaia querida. Aonde é a morada do Eterno? Se o céu não existia, Rabanega Dorianda, os céus nós conhecemos como eternidade, mas em Isaías capítulo 9, 6, ele é o Pai da eternidade, ele criou a eternidade, ele disse: haja eternidade, houve eternidade. O ideia, qual é o lugar? Qual é o lugar do meu descanso? Daí onde coube a negaia súbita. Heve a sumenaia, murió que pôre a neguévias. E agora, ele começa a escrever, Moisés, por revelação, porque Gênesis foi escrito muito depois de muitos livros, e ele está recebendo a revelação no começo, como tudo começou, como era, antes de haver, antes de Deus dizer haja, antes de Deus chamar a luz de dentro das trevas, a laia cúbia negueia, sandereia, nóvia, sérvia, ele estava no lugar da sua morada, a morada de Deus, de cantoróvia súbia. 1 Timóteo capítulo 6, 16 diz que ele mora na luz inacessível, aquele que ele só possui a imortalidade e habita na luz inacessível, onde sem nenhum pode entrar, aonde o homem nunca viu e nem pode ver. A ele a honra, poder sempiterno, rapopodequeria subnegué, leone fasto de quilionde ele cai. Seja louvada a glória de Deus, seja adorada, Lamaço de Code na Gaia, a glória do Eterno neste lugar. Graças a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. E ele começa a criar as coisas, começando da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, criou a eternidade, criou os céus. No livro de Hebreus capítulo 11 em diante vai dizer que pela fé nós entendemos que ele fez os mundos. Céu significa mundos, mundos, mundos. Ele criou os mundos habitáveis, e depois de determinar os céus eternos, o mundo do espírito, ele cria agora o mundo físico. Ele cria o mundo físico. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E ele diz primeiro: haja luz. E essa luz não é o sol, essa luz são as vidas. Como está escrito no livro de Provérbios, que os homens é a lâmpada de Deus, é a luz de Deus. Quando ele diz haja luz, é que haja vida na terra. Porque quando a mulher vai ter filho, é dito que a mulher deu a luz. A mulher deu a luz ao mundo, deu a luz, deu um filho que é uma luz. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E depois ele criou o grande luminar, o sol, a luz, a estrela, para depois criar a sua imagem e a sua semelhança, e dar a sua imagem e dar a sua semelhança governo, poder. Louvado seja Deus dos seus atributos, para que o homem reine e governe a terra.
Louvado seja Deus. Até aqui, irmãos, não dá para continuar mais, as horas não nos esperam.